Atos dos Apóstolos, capítulo 9, diz assim: e Paulo, capítulo 16, versículo 9. E Paulo teve uma visão à noite, em que se apresentava um varão da Macedônia, orando e dizendo: vem a Macedônia e logo depois dessa visão, imediatamente procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para pregar o Evangelho naquele lugar. Deus vai enviar. Pode se assentar. Escute isso aqui. Aqui o contexto está falando de uma oração e de um homem que tem uma missão a ser feita, com o coração queimando para que isso aconteça. Só que essa visão é totalmente contraditória ao que ele estava estava programando para que se realizasse. Ele estava programando outro destino, outro lugar, confortável e seguro, onde ele conhecia. Só que em oração, eu vou bater nessa tecla aqui, em oração, Deus revelou e apresentou a ele um homem que ele nunca viu, mas ele sabia de onde era. Vou repetir: Deus em oração revelou para ele um homem que ele não conhecia, mas ele sabia de onde vinha. E esse varão se posiciona dizendo: vem a Macedônia e ajuda-nos. O ponto não é eu querer ir porque é favorável, é eu ir porque é aceitável a Deus. Eu não tenho que fazer porque agrada a minha missão, eu tenho que fazer porque agrada a missão de Deus. A missão não é minha, a missão é dele. Eu não faço porque somente me agrada, eu faço porque eu já fui salvo e tenho que fazer para continuar. Então essa é a continuidade. O varão se apresenta e chama ele. Esse chamado queimou tanto no coração, que as malas, que eram poucas porque era uma viagem, ele disse: bota mais roupa, vamos arrumar, e logo amanhã cedo nós vamos para a Macedônia. Viajando, chega em Mispa, uma das regiões, Troade, Neápolis. Ali ele parando, eu vou narrar e eu quero que você entenda. Ele para ali, passa alguns dias naquela cidade. Passando alguns dias naquela cidade, ele tem uma missão, que ele sabe? Não, ele não sabe o que fazer. E pasme você, muito do que Deus vai revelar para nós, ele não vai falar imediatamente, ele só vai dar ordem para que a gente se movimente do lugar onde está. Deus raramente vai falar para você: vai lá e faça isso. Deus vai dizer: vai lá, porque a primeira missão é obedecer, depois você vai saber o que tem que acontecer. O que está difícil aqui hoje, Cazé, é eu sair do lugar. É isso que tem que acontecer. Não é eu saber o que vai acontecer lá, é Deus saber se eu tenho coragem de sair onde eu estou. Será que eu tenho essa coragem hoje? De sair de onde eu estou, do comodismo de onde eu estou, não sabendo o que vai acontecer, mas de uma ordem eu estou debaixo. Vai acontecer algo grande, não por meu nome, mas o nome dele ser glorificado. Ele chega e sai, chega naquela cidade, dias se passaram. O texto diz, continuando no texto, aí Atos: passando-se os dias, chegando o sábado, eles procuraram um lugar para orar. E eles, como de costume, foram até a beira do rio, costume judaico, a se reunir algumas horas da manhã ou da tarde, para orar na beira de rios, e falar um pouco de Jesus, aonde eles eram livres para que isso acontecesse, e até tivesse batismo nas águas, quem quisesse cresce. Ele ia, só que, escute o texto, ele não fez aquele caminho. Ele caminhou porque, como de costume, aquele lugar já tinha um caminho a ser feito. Eu vou voltar um pouco. A cidade onde ele está não tem cristão naquele lugar.
poucos estão ali como cristãos. Outros estão à mercê de um demônio que impera na vida de uma menina. Esse demônio que dá lucro para todos os magistrados e autoridades daquela cidade. Tem um demônio da mentira, do engodo, dentro daquela cidade. Mas Paulo sabia que Deus, enviando ele para aquele lugar, alguma coisa ia acontecer. Alguma coisa Deus ia fazer. Ele não sabia quando, nem com quem e nem aonde, mas ele sabia que ia acontecer. E ele, indo naquele lugar como de costume, seguindo o caminho para orar, ele chega na beira do rio, e ali o texto diz que já tem algumas mulheres orando. Vou repetir. Ele chega lá, e ele não inventou a oração, ele nem inaugurou a congregação. Já tinha gente orando naquele lugar. Eu me imagino aquelas mulheres orando. Quando eles chegaram, elas orando, dizendo: Deus, envia. Deus, faz alguma coisa. Deus, eu não suporto. Deus, eu não aguento. Deus, a cidade está contaminada. Envia alguém. Aí chega por detrás dela 2 homens enviados pelo sonho, dizendo bem assim: eu não sei para que vim, mas sei que tem um propósito para eu estar aqui. Eles chegaram naquela cidade a socorro de mulheres que estavam orando. Todo alguém que é enviado por causa da direção de alguém que ora primeiro. Todo alguém que é enviado na direção de quem ora primeiro no lugar. Aquelas mulheres já oravam. Orando elas naquele lugar, Paulo chegaram, não para abrir a nada, não para inaugurar nada, mas para dar continuidade ao que já estava acontecendo em oração. Deus estava enviando socorro para aquelas mulheres. Deus estava enviando um conforto de segurança para aquelas mulheres. Por mais que são somente 2 homens. O texto diz que elas orando, Paulo e Silas chegaram naquele lugar e começaram a orar e falar da palavra de Deus. Falando, elas se levantaram e começaram a ouvir ele falar. Uma das mulheres, chamada Lídia, uma vendedora, uma comerciante, ouviu isso e aquilo aqueceu o coração dela. Aqueceu de tal modo que ela se constrangeu e foi batizada nas águas naquele dia. Eu sei que não está entendendo, eu só estou narrando a história. Mas eu queria que, se Deus vai falar com alguém aqui nisso aqui. Escute isso. Ele chegando lá com propósito nenhum. Deus disse vai, ele foi, sem saber o que ia acontecer, sem saber quem era de verdade o objetivo. Ele chegou. E ele disse no coração dele: com certeza, chegamos no nosso objetivo. Uma mulher foi batizada e ela dá continuidade na cidade de Filipos, a igreja que nós fundaremos aqui. Só que não. Eles continuavam no ritmo de oração. A oração é contínua, a oração é cansativa, mas é contínua. É difícil orar quando a gente não sabe quais são as verdadeiras respostas que eu preciso, porque eu fui enviado para algum lugar. Escute isso. Há 16 anos atrás, quando eu cogitei sair da minha cidade para ir para o Rio de Janeiro, eu não sabia o que me esperava. Eu não sabia o lugar que estava me esperando, nem as pessoas que me esperavam. Eu não sabia. Até hoje eu não entendo como Deus me empurrou para aquele lugar. Eu só sei que eu cheguei naquele lugar e quando vi aquele morro, eu falei para a Ruth assim: se eu tivesse dinheiro, eu voltava. Os fuzil maior do que eu, os caras vendendo droga igual vendendo banana. Eu disse: não, Deus não me veio fazer missão aqui nesse lugar. Isso aqui é o próprio inferno. Só que o problema é que a gente quer ficar confortável na ordem que Deus dá pra gente. Desculpe você nunca ficará confortável na ordem que Deus te dá. Você nunca ficará confortável quando Deus diz perdoe. Você nunca ficará confortável quando diz faça. Você nunca ficará confortável quando for pregar.
Você nunca fica confortável quando canta aqui no altar, cantando violão e todo mundo olhando para você. Se você errar uma nota, todo mundo vai falar quando você descer. O Casé vai ser o primeiro, com certeza. Ninguém que fica confortável aqui sentado, todo mundo olhando para o pregador, mas olhando para o Franquinho. O Frank vai ficar segurando aquela baqueta lá, fingir que está batendo, ou vai bater? Ninguém fica confortável fazendo a vontade de Deus. Quando você ficar confortável fazendo o que Deus quer, por favor, volte para o playground. Você veio para brincar e não para fazer. Não fique confortável em fazer o que Deus quer. Porque o problema de ficar confortável é que o primeiro resultado já é o final. Nada disso. O primeiro resultado é o início de uma grande trajetória e de um grande desafio, que é resgatar uma alma. Só que essa alma já estava pronta para ser resgatada. Ela só precisava da palavra. Havia algo mais naquela cidade para acontecer. Caminhando todos os dias para a oração, que virou um contínuo caminho para a oração. Porque quem tem esse ritmo de orar, nunca perde esse costume. Um hábito que não pode ser perdido da nossa igreja, da igreja do Senhor. Quando eu falo igreja, não falo as denominações, mas da igreja de Deus, é orar. Quando eu perder esse costume de orar, eu nunca terei uma bússola de condição do que fazer. Quando eu não oro, eu sou um perdido variante na terra. Quando eu oro, eu sei quem sou, para onde vou e onde estou. Quem ora tem essa certeza. Só que quando ele ora durante os dias, o texto diz que alguns dias Paulo indo à oração, tinha uma menina com espírito de adivinhação que dava muito lucro para os seus senhores. E num dia desses, a menina falou: aí vai os santos homens de Deus, que esses vieram pregar a palavra do Senhor. Só que escute, isso aqui não foi falado uma vez só não. O texto diz que isso sempre acontecia. Está escrito. Só que teve um dia, Jefinho, que Paulo se perturbou. Receba com amor que eu vou falar isso aqui. Receba com amor. Se você não receber com amor, você não vai entender. Você vai ficar com raiva de mim. Mas olha eu ligando. Jefinho, tem verdades faladas na boca de demônio. Quando eu fui a obreiro, ou foi a diácono, não lembro. Eu já pregava, já dava escola bíblica dominical, essas coisas todas. Aquele cara ativista que gosta de estar em tudo, quer todos e tal. E o pastor bem assim: você está muito feliz com o que você está fazendo, meu filho? Tô sim. Mas eu tive um sonho com você. Eu disse: meu Deus, lá vem. Assembleia de Deus, né? Revela até sonho de dor de barriga. Eu sonhei, o incrédulo, obreiro, mas incrédulo. Eu sonhei que você tinha um machado, um facão na mão. E você estava no meio do canavial. Eu disse: meu Deus. Oxa, boia fria. E cortava. Você era o que mais produzia corte naquele lugar. Você parecia uma máquina cortando. Mas teve um dia que você parou o seu corte, olhou para trás. Além de você cortar as canas, você cortou os companheiros que estavam do teu lado. Porque você se preocupou mais em cortar a produção do que incentivar o trabalho. Você está aí? Aquilo doeu, porque, cara, eu queria um elogio. Você trabalha muito bem, você está muito bem, você é top, você vai sentar do meu lado. Então, meu filho, eu não estou preocupado com quanto você vai cortar, mas quantos você vai levar contigo a ensinar o mesmo corte que você está cortando. O evangelho de Jesus não é o quanto você faz, mas o quanto você está levando com você para fazer o que tem que ser feito. E nós como igreja estamos fracassando, porque de verdade a gente quase não está levando ninguém para fazer o que tem que ser feito, o que foi ensinado para mim.
E quando ninguém faz, eu digo bem assim, deixa na mão de Deus, é Ele Deus, eu vou fazer a minha parte. Só que sua parte não é só cortar cana, é incentivar que a produção continue. Aquilo me... E eu freiei alguns pontos da minha vida. Fui freando e entendi. Não é o quanto eu prego, não é o quanto os aplausos, não é o quanto os glória a Deus, não é o quanto. É o quanto eu consigo incentivar a outros, replicar aquilo que Deus me ensinou a fazer. Essa é a nossa intenção, replicar de tal forma que eu seja julgado por fazer o bem. Sério, pastor? Eu vou ser julgado por fazer o que é certo. Pastor, eu vou ser julgado? Mas eu vou ser julgado fazendo o que é certo, sendo útil, não sendo inútil. Porque a conspiração de quem quer falar do que eu faço ou deixo de fazer é de quem não quer aprender, ou já aprendeu e se entristeceu na caminhada, ou só vem para ter aparência e não a essência. Esse é o evangelho que a gente tem que entender. A garota falou bem assim, aí vem, e esses eles pregam, eles são. Isso perturbou o coração. Não me perturbaria o coração se você levantasse agora, se você batesse palma, se você desse aleluia, glória a Deus, rodopiasse, batesse a cabeça, fosse igual a lagartixa, subisse, fazesse sua... Eu disse, meu Deus, Deus está aqui, e Deus tal, e Deus, só que perturbou no coração, porque eram verdades faladas da essência de um demônio. Aí esse pastor continuou e disse, eu tive esse sonho, mas não é porque eu quero parar você, é porque eu quero preservar você, meu filho. Porque tem uma coisa que derruba o homem. O que é, pastor? Sabe o que é, meu filho? O que é, pastor? Falava para ele. É quando os holofotes são virados todo para você e você acha que é o cara. Aquele demônio, aquele espírito, queria lançar os holofotes para engodar e se esconder através da palavra de uma verdade. E eu estou com medo da nossa geração, da geração antiga, da que vem, é que nós estamos escutando tantas verdades, mas não estamos olhando a fonte daquela verdade que está sendo falada. A minha preocupação não é a verdade pregada, mas sim a essência de onde está saindo aquela verdade. Porque a verdade só é verdade na boca de quem vive a verdade, não é da boca que vem viver mentira querendo falar a verdade. Eu falei rápido ou você entendeu? Ou você acha que só falar a verdade basta? Não! A tua vida tem que condizer com suas palavras. Dar lição de moral para os outros, não tendo uma vida adequada, é ser um hipócrita. Você está aí? Só vi um amém. Glória a Deus. Isso, meu filho. Aí, filho do pastor tem que ajudar. Ria não, dê glória a Deus, irmão. Pelo amor de Deus, tem 8 anos ele. Dá para entender que eu estou preocupado com a minha geração, que está muito abarrotada de muita revelação, muita pregação, muita teologia, muito louvor, muito agito, muito isso, muito aquilo, e muito. São verdades cantadas, são verdades faladas, mas eu estou preocupado com a fonte dessa verdade. Quem canta para nós, qual é a fonte dele? Quem prega, quem sobe nesse altar e prega a verdade, dando lição de moral, vivendo uma mentira, mas querendo falar a verdade. Estou preocupado com isso. Vou falar igual assembleano. A espada que corta aí, corta aqui. Não é assim? Não é assim? É assim? Antes de Deus falar com você, Deus falou comigo primeiro, para não ficar pesado para os irmãos. Só que os lugares que eu viajei, passei, andei no Brasil, eu estou vendo muitas verdades em cima de um altar, mas quando eu olho para a fonte, é uma fonte suja, aonde contamina, engodando o nosso coração. Os holofotes são todos voltados para nós,
Mas aquele que tem uma vida de oração, aquele que caminha todos os dias para fazer a intimidade que ele tem com Deus, não se deixa enganar e não coloca um coração de julgador, mas tem o dom de discernir. O que a gente tem que pedir no oculto, nas nossas orações, não é que Deus revele as pessoas, mas que Deus revele a fonte de onde essas pessoas estão introduzindo para nós. É a fonte de onde a gente está ouvindo. Eu estou preocupado demais. Eu vou no Instagram, tem alguém falando a verdade. Eu vou no Facebook, tem alguém estampando. Eu também boto palavra de efeito, mas aquelas palavras de efeito é só para aguçar a curiosidade de alguns. Eu brigo no Facebook, você não sabe de nada. Eu boto umas frases lá, os caras vão lá no Message. Ué, o que é que o senhor... Não se preocupa não, irmão. Eu só catuquei o demônio que estava oculto no seu coração. Por isso que você veio contra mim. Dá para entender que a gente precisa crescer nisso aqui? Não é só ouvir verdades, é saber da fonte dessa verdade. Por isso que esses dias o pastor ficou falando, esses dias ele falou essa semana também, ele já vem falando. Ele falou, comentou, não sei se foi na rádio, agora esqueci. Ele comentou, santo de casa, né? É o ditado popular brasileiro, evangeliquez, que santo de casa não faz cura, não faz milagre, é isso, né? Não faz, não sei se faz, não sei se tem crédito, alguma coisa assim. Aí ele falou, não, pelo contrário, fazer faz, o problema é que ele não tem coragem de pagar o preço. Fazer faz. O problema é que o pagar o preço é viver aquela verdade que eu quero implantar dentro da minha casa. Porque muito mais do que falar a verdade, é cumprir a ela dentro de mim. Escute isso. Deus, em toda a sua essência, Ele cumpriu a verdade. Ele é a própria verdade. Ele é a palavra da verdade. Só que no Novo Testamento, de Mateus em diante, Ele cansou de falar. Ele disse, eu não vou falar mais. Eu vou enviar a minha palavra para que ela seja cumprida na terra. Eu não vou falar mais nada para o homem. Lembra do neotestamentário, 400 anos de silêncio? Ele disse assim, eu continuarei sem falar. A minha palavra vai estar no meio de vós e você vai ter que reconhecer a verdade. A gente está ficando um obeso espiritual de tanta verdade que a gente está comendo. Um mórbido dentro da igreja de tanta verdade que a gente está, oh meu Deus, que culto, que essência, que palavra, que verdade, que verdade, que verdade. E a essência daquilo? Se perturbou no coração e ele sem falar nem somente uma palavra. E ele diz para aquela menina, para aquele demônio, para aquele espírito, saia dela agora, em nome de Jesus. Saia dela agora. Eu acredito que até Silas se perturbou, dizendo, oxi, meu Deus do céu. O que é que aconteceu com Silas? A menina acabou de ovacionar, falar bem da gente. O cara repreendeu, mandou o quinto dos infernos. A menina cai, volta em si. Todo mundo quer que aconteceu. Fala algum adivinho. Não que adivinho? Eu quero ir para casa, eu quero ir para minha mãe, eu quero ir para o meu pai. Que adivinhação? O lucro daquele lugar acabou. Acabou porque alguém teve coragem de revelar a essência de uma verdade mentirosa. Acabou. Preste atenção. Uma igreja, quando acredita naquilo que ora, a gente vai desbancar lugares que se favoreciam vivendo uma mentira, mas querendo revelar uma verdade. A gente levanta muitos inimigos. Por mais que a gente queira ficar no politicamente correto, passar pano em mão em todo mundo, que todo mundo é amigo, todo mundo isso, todo mundo é, né? Politicamente correto, fazer o que todo mundo gosta para não perder amizade com ninguém. Eu falo para a Ruth bem assim, ela tem muito medo de criar inimizade, essas coisas. Eu não tenho problema nenhum.
Só porque a Bíblia nos ensina assim: seguir a paz com todos. Não é intimidade. Eu não preciso levar você para casa só para dizer que eu tenho paz. Eu não preciso nem convidar você para almoçar para dizer que eu tenho paz. Eu só preciso ter paz e continuar tendo paz, mesmo que você me aflinja ou mesmo que você me persiga. Eu ainda tenho paz. Seguir a paz. A paz não é uma troca. A paz é o que você é. Não é uma troca. Eu tenho paz com o Casé, ele tem paz comigo. Quem sabe de vez em quando vai rolar um trelelê, o Casé não vai gostar e ele vai ficar endemonizado com raiva de mim. E eu tranquilaço, dando paz do Senhor e sorrindo para ele. E ele me mandando pro quinto. Você acha que vai me incomodar? Mas isso te incomoda. Isso te incomoda. E você vira um idólatra, porque você quer ser bem quisto e bem visto por todo mundo. Saia dela. O demônio saiu, quebrou todo o mal. A ira se acendeu. Se levantaram, açoitaram ele. Isso aqui eu estou resumindo isso aqui é bem contraditório, escute isso. Eu fui para libertar alguém, eu acreditei na palavra da oração, do caminho que eu orei, para libertar alguém, a pessoa foi liberta. Quem do lado não entendeu ou não queria que a pessoa fosse liberta, agora me trancafia, me açoita, me bate. Olha o texto diz bem assim: pegaram ele com força, arrancaram sua roupa e açoitaram eles. Na minha caminhada eu entendi que muitas das retaliações que eu vivi foi de libertações que eu participei. Você entendeu? Muitas das retaliações que eu vivi foi das libertações que eu participei. Lembra no dia, Deus falando comigo, lembra no dia que você foi na casa daquele casal e você orou por eles? Quando você chegou em casa, foi tiro, panela e bomba? Você lembra no dia que você foi lá na linha do trem, abraçar o viciado? Todo mundo gosta de chamar de cracudo, eu não gosto dessa palavra não, tá, gente? O viciado, o dependente químico. Quando você chegou na rua, na Cinelândia, no Rio de Janeiro, te assaltaram com uma faca? Caraca, meu. Toda a retaliação que eu recebi foi por causa de uma libertação que eu participei. Ninguém vai ser ileso de passar por uma retaliação. Que é isso, pastor? Vai doer quando eu libertar alguém, quando eu ajudar uma casa, quando eu ajudar uma família, quando eu ajudar um moço, quando eu ajudar uma moça? Vai. Mas não vai doer tanto como deveria doer, porque dessa vez, quem tem caminho e vida de oração, não se machuca por causa de retaliação, mas glorifica a Deus por participar daquilo. O problema é que a gente quer ser isento de dores, sabendo que vai ter retaliação. Olha só o que a gente está fazendo. Foi levantado novamente o GECEL. Você acha que para quem é líder, para quem vai participar, não vai ter retaliação? Se prepare, arrocha o cinto aí, mulherada, arrocha o cinto, varão, porque o negócio vai esquentar. Você está mexendo aonde ninguém estava mexendo, você está fazendo o que ninguém tem coragem de fazer, você está falando com quem ninguém estava falando. Você vai ter coragem de parar só porque está doendo? Está doendo porque você está vivo. Para mim, tudo que dói significa estou vivo, por isso que dói. Se não doesse é porque eu já estava morto. Tudo aquilo que eu tenho que fazer para Deus, não é que eu tenha que sofrer, mas eu tenho que sentir na pele para valorizar e dar continuidade. Quando eu me esquivo das dores, dos problemas, e viro uma porcelanazinha de Jeová, eu não sirvo para dar continuidade à vida de alguém. Eu fico me esquivando das dores. Se apresentar
para que a dor vive em mim, mas não permaneça, é estar disposto a ser açoitado por algumas libertações que você vai participar. Eu não sei se você já passou por isso, eu já passei. Passei por... além de apanhar, ele é colocado na cadeia. Colocado na cadeia, olha só, ele foi enviado para auxiliar, ajudar alguém. Para mim estava passando na mente de Paulo o sonho que ele sonhou, onde um varão se apresentava chamando ele. Ele disse: rapaz, se eu soubesse o endereço desse varão, ia na casa dele, porque onde ele me meteu, olha onde esse varão me meteu. Esse varão me meteu numa cadeia, preso, açoitado. Você pergunta para mim se Paulo estava triste? Você pergunta para mim se Paulo estava depressivo? Estava dolorido. Você pergunta para mim se Paulo estava envergonhado? Também não, porque tirar a roupa para ele não é nada, ele estava revestido com algo mais. Eu tinha um problema de rede social, vários anos atrás. Logo quando começou o Facebook. Eu tinha um problema de quê, pastor? Porque você era muito espiritual e não tinha? Não, eu até tinha. Mas eu tinha medo de postar, de botar alguma frase, de botar foto, com medo. Com medo da repercussão e do que vão falar. Eu disse: cara, eu estou vivendo da dependência da aceitação das pessoas. Eu não posso viver da dependência da aceitação de ninguém. A rede social é minha. E Facebook foi feito para ter amigos. Cara, quem se levantar contra mim, eu dou logo um vôlei, bloqueio. Tem esse negócio não, bloqueio. O amigo falou: pastor, eu postei um negócio, fulano foi lá no Message, foi contra mim. Cara, mete bloqueio logo. Apita o juiz e bloqueia, cara. Porque o Facebook é feito para amigos. Se seu amigo não entende o que você fala, ele nunca foi. Eu tinha um problema quando eu comecei a colocar, claro que vieram os contraditórios. Claro que vieram aqueles que nem ia no mensagem, ia na mensagem não, no post. Ia lá, o miserável ia lá, comentava no post. Cara, aquilo criava uma granguena no meu coração, que eu queria entrar no computador, arrancar a cabeça do cara. Miserável, dentro da igreja não fala nada comigo. Aí quer dar uma de teólogo no Facebook. Filho do diabo. Aí eu ia para a igreja, falava com ele: pai do Senhor, pai do Senhor. Ô varão, você não é macho não? Eu parei com isso, tá? Mas eu era bem... Você já ouviu que gente baixinha é violento? É porque você não me conheceu quando eu aceitei Jesus naquele negócio de primeiro amor. Cara, lá no Nordeste, quando eu aceitei Jesus, eles me chamavam de pitbull. Era violento. Vai pro inferno, Satanás, filho do cão. Você acha que eu ligava quando o pastor falava bem assim: meu filho, tenha calma, olhe suas palavras. Olha minhas palavras, olha o demônio na vida dele, pastor. Olha o demônio na vida dele, pastor. As minhas palavras dá e passo, o demônio dele ainda cria filho. Enquanto você se preocupa com as palavras que a gente libera, o demônio só está dizendo: isso, meu filho, isso. Mas eu fui doutrinado, sabe? Eu fiquei tranquilo. Hoje eu estou mais tranquilo. Estou mais suave. Estou mais relax. Não era santidade, não. Era aquele negócio, tolerância zero, para algumas coisas de ver dentro da igreja. Alguns mimimi que a gente vê. Só que isso criou uma maturidade de eu não me preocupar com a aceitação de algumas pessoas. Eu me preocupava em não machucá-las. Eu me preocupava em não exceder o excesso. Mas se a pessoa não soubesse interpretar, ela tinha que ser bem humilde igual eu sou, para dizer bem assim: eu errei. Como eu já fiz. Com muita gente, eu errei, fui demais. Só que quando isso não acontecia, não se preocupe não, cara.
o momento da ira era passageiro, depois eu continuava te amando. Continuava amando. E para mim a gente tem que quebrar isso aqui. Aceitar verdades, mas não procurar essência, é se estabelecer igual quem manda ou quem ouve o espírito do engano. Mas quem tem uma vida de oração, quem tem uma vida contínua em oração, não se deixa enganar, mas também não se deixa influenciar. Não passa pano, não passa a mão e nem fica de demagogia. Sai dela, sai dele. Novo e Velho Testamento, nada se promulgava porque ele errou. Não, ele errou não, é pecado, e pecado é demônio. Coitadinho dele, coitadinho, mas é demônio. Se a gente não tratar, esse demônio vai criar uma ferida no coração dessa pessoa. Sai dele, sai dela, sai disso. A menina sai e eles são açoitados trancafiados. O que foi que aconteceu, Deus? O que a gente fez? Você participou de algo que muita gente não tem coragem. Falaram a verdade na cara de quem vive uma mentira, mas quer falar uma verdade para você. Eles dentro da cadeia, eu acabo aqui, dentro da cadeia, presos, açoitados, nus. Um dos dois diz, vamos orar e vamos cantar. Vamos louvar e vamos orar. Aí alguns vão dizer que um cantava, outro orava. Eu acho que vai ficar meio arranhado esse negócio, um orando, outro cantando. Ou você ora primeiro, ou você canta depois. Ou você canta primeiro, ou ora depois. Fica meio arranhado. Ou você canta, você louva, você ora. Só que, para mim, o mais lindo é, eles oravam e cantaram louvores a Deus. Eu concluo aqui. Franquinho, orar não está no singular. Orar não está no plural. Orar está no singular. Porque eu não preciso orar muito porque estou numa cadeia, ou porque fui açoitado, ou porque ninguém acredita em mim. Eu não preciso orar muito. Porque quem já tem uma vida de oração, não precisa orar dentro da cadeia. Pegou isso aqui não? Quem está sendo açoitado, não precisa orar muito para que pare. Porque quem já tem uma vida de oração, não precisa ficar clamando na oração. A resposta vai vir por causa da sua caminhada de oração. Só que a gente sofre o dano e quer orar, coisa que a gente já deveria ter feito antes. A gente só acorda, brasileiro é terrível. Brasileiro só faz quando o negócio desaba. Só faz a propaganda da solitude pelas pessoas quando alguém morre. A gente só vai entender, para alguns, não todos, não estou falando nem de você, mas para alguns, que o Covid é tão sério quando alguém da minha casa ficar doente. Enquanto ninguém da minha casa ficar doente, para, que nada. Brasileiro só vê a consequência quando ele sente o dano. Aí eles oraram e louvaram a Deus. Oração é rápida, o louvor que é contínuo. Quem já aqui, você pode ficar de pé, já que eu vou concluir. Quem já aqui, eu só queria ter essa conversa com você. Quem já aqui, estava tão feliz com Deus, acordou naquele alto astral, e diz bem assim, hoje eu vou louvar. Hoje eu quero louvar. O marido doido para assistir, o filho doido para botar um desenho, e você diz, não, hoje eu quero louvar. Bota no CD, bota DVD, bota aí no canal, bota no YouTube, eu quero louvar. Hoje eu quero louvar. E quem já louvou dentro de casa? O marido, a esposa, a criança, o jovem, louvou. Mas louvou tanto, mas louvou. E começou a chorar. Sem entender nada. Dentro de casa. Uma música que o conjunto aqui está cansado, esgoelado de cantar mesmo. Você não chora aqui. Aí quando chega em casa, o CD, o YouTube, a internet caindo, mas cantando. E você começa a ser tocado.
E o pior que o seu toque, quando você é tocado, quando você ora, uma música que você já ouviu, sabe de cor e salteado como ela é, começa a atingir lugares na sua vida que você nunca sentiu, que você esperava que tocasse quando fosse dentro da igreja. Começou a tocar. Aí você para de cantar, Fernando, e fica dizendo: muito obrigado, Senhor. Eu fui uma vez no monte, falaram de monte, eu fui uma vez no monte. Minha filha Natália, ela estava doente. Estava com um negócio de bronquite, asma, tinha que tomar um monte de remédio. Eu só pela obra, sem dinheiro, sem recurso, isso doía no meu coração. Se vamos orar. Um dia mais frio no Rio de Janeiro, o crente espiritual resolveu ir para o monte. É doideira demais. Eu fui, disse: Ruth, e a gente vai levar ela. Você tá maluco? Vamos levar ela. Ela vai ser curada disso. A gente leva ela a beber. Só tinha ela e Clara novinha. Ela beber, chorando. Tá muito frio, já cobre ela. Descobre ela agora. Isso aqui é só para crente doido, gente. Você não vai fazer com o seu filho não, porque você tem que estar muito doido da cabeça para fazer isso aqui. Descobre ela e vamos orar. E orando, eu e ela, começa a chover. Jefferson, ela abre o guarda-chuva, mas não cobre ela. Eu falo isso com lágrimas no coração, que eu não entendi naquele dia o que aconteceu. Até hoje eu me pergunto, Casé, o que foi que aconteceu? Choveu. Eu fechei o olho, a Ruth fechou o olho e a gente começou a orar. Deus, eu sei porque a gente está passando por isso. Foi porque eu participei da libertação de alguém. Deus, eu sei, foi porque naquele dia eu subi no altar e pessoas aceitaram e reconheceram o Senhor como Salvador. E Satanás quer parar aquilo que eu tenho que dar continuidade. Eu sei porque isso aconteceu. Mas eu sei também que o Senhor pode fazer algo que Satanás não pode. É curar minha filha agora. Eu não aceito isso. Para você é simples, pode ter uma doença pior do que essa. Mas naquele dia eu não aceitei. Eu não aceitei participar de uma libertação e continuar em cadeias. Eu não aceitei. Comecei a orar chovendo. E ela começou a chorar. Não, ora, Ruth fecha os olhos. Eu não sei cantar e nem me chame para cantar. A Ruth canta. Eu paro de orar para não atrapalhar o canto. Fecho os olhos e começa a cantar. Começa a cantar. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Espírito, Espírito, que desce aqui, Senhor, agora. Desce aqui agora. Gente, quando eu abri o olho não tinha ninguém no monte. Eu não vi bola de fogo, eu não vi um anjo, eu não vi o arcanjo, eu não vi nada. Sabe o que eu vi? Eu vi dois crentes crendo no Deus que serve. Eu vi dois crentes dizendo: a gente não vai fazer e sofrer o dano. A gente vai acreditar que a gente está sofrendo, mas quando sair daqui vai ter um resultado. Minha filha parou de chorar. Ela parou de chorar. Descoberta. Ela começou a rir, brincar e a gente louvando a Deus. Naquela madrugada eu dormi. A gente foi para casa. Eu peguei todos os remédios, eu não joguei fora não. Disse: ela não vai usar mais. Sabe o que eu fiz com o nebulizador? Eu doei. Isso aqui é coisa de doido, gente. Se você falar isso pro médico, o médico ainda manda o conselho tutelar para sua casa. Eu dei. Naquela madrugada eu orei. Naquela madrugada eu não conseguia orar. Eu ficava de um lado pro outro dentro da casa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo,
a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Oh, eu comecei a só repetir, porque o Salmo 91 é muito grande, gente. Eu não sei se você decorou, mas eu ainda não decorei não. Eu só repetia isso, porque eu queria ter segurança no Deus que me mandou numa missão. Foi no dia que eu mais chorei no colo da minha esposa. Neymar, ela não entendeu nada, eu deitei. O que foi, Jeverton? Deixa eu só chorar no seu colo. Hoje ela está com 11 anos. 11? Isso tem uns 10. Jefinho, Nara, os demais irmãos, Nadão. Foi o dia que eu senti mais Deus na minha vida. Não teve música, não teve bateria, não teve nada. Foi o dia que eu mais chorei com minha esposa e ela comigo, dizendo: Deus, tá doendo, mas eu te amo. Eu queria que você fechasse os olhos. Eu queria que você fechasse os olhos agora. Sabe por quê? Porque Paulo estava orando e o outro cantando. Mas eles não estavam orando e cantando por causa da dor deles. Tinha outros presidiários ouvindo o que estava acontecendo naquela cela, seu Eli. Você não está entendendo, não? Quando você glorifica a Deus na tua dor, tem alguém mais preso do que você dizendo: se ele não parou, se ela não parou, eu também não vou parar. Tem alguém querendo ouvir você orar nessa cadeia. Oh, tem alguém querendo ouvir você cantar nesses açoites. Tem alguém querendo ouvir você não sabe por que você está fazendo isso. Você acha que está fazendo isso porque está doendo. Você está fazendo isso porque tem alguém dizendo: ei, para tudo. Para tudo, porque eles não mereciam estar aqui. Eles não são culpados de estar aqui. Mas eles estão agradecendo a Deus que colocaram eles aqui. Se você está aí, eu queria orar por você.